Irmãos, vamos continuar com as nossas mensagens em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, hoje de 8 a 13. Segundo Timóteo 2, de 8 a 13, diz assim a palavra de Deus. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Até aí a leitura bíblica. Vamos orar, pedindo que Deus nos ajude. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo texto que lemos e pedimos direção a fim de que tenhamos discernimento do ensino aqui contigo. Nos abençoe para que, além de aprender e compreender, sejamos praticantes e que vivamos, ó Deus, sempre para a glória do Teu nome. Agradecemos-te a Tua boa mão sobre nós, a bênção do Senhor a cada dia e providência. Agora, Senhor, dirija-nos a fim de que contemplemos a verdade bíblica. Fazemos esta oração e a fazemos gratos em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje eu queria ver com vocês, irmãos, sobre o sofrimento e um pouco do que ele pode trazer para a vida do cristão. Quando eu digo sofrimento, eu me refiro àquelas dificuldades que a igreja enfrenta por causa da sua associação com Cristo. Sofrimentos, tribulações, perseguições. Agora, no que estes sofrimentos resultam? O que nos advém por meio de sofrimentos, digamos assim, que sofremos ou que padecemos diante de Jesus Cristo, né? O tema dessa passagem é o seguinte: tudo que é fácil demais não tem o seu devido valor. Nenhum atleta, soldado ou agricultor opera bons resultados sem labutas ou sofrimentos. Para mostrar o que Timóteo precisa exercer quando assumiu o ministério, Paulo utilizou aí 3 metáforas que vimos na última quarta-feira. Agora, para que o atleta, o soldado ou o agricultor tenha bons resultados, é necessário, portanto, labuta e sofrimento. Ele apresenta esse tema como uma metáfora nos versículos anteriores. Agora, ele reforça com experiência. Ele reforça essas metáforas na prática.
Ele primeiro vai falar a respeito do sofrimento de Cristo, depois vai falar a respeito dos seus sofrimentos, e posteriormente ele fala do sofrimento de todos os que creem em Cristo Jesus. A ideia é que o servo de Deus, para galgar bons resultados, inevitavelmente passará por sofrimentos. Essa é uma realidade na vida do cristão, não é? E Paulo está alertando Timóteo disso. Ele, como soldado, atleta e agricultor, precisa passar por labutas, precisa passar por dificuldades até conseguir bons resultados. O ministério cristão também é assim. Nós precisamos labutar, nos esforçar e até mesmo sofrer para que alcancemos bons resultados, para que cheguemos, digamos assim, irmãos, a um valor próprio para as nossas vidas e um valor próprio, né, que adquirimos para toda a eternidade. Então, em primeiro lugar, eu quero ver com vocês o sofrimento de Cristo, né, que é necessário que a gente recorde, a fim de que, segundo essa recordação, entendamos os sofrimentos como um meio para atingir bons resultados. O que eu quero mostrar para vocês hoje à noite é que, uma vez associados a Cristo Jesus, inevitavelmente nós vamos sofrer. Devemos esperar sofrimento e até mesmo passar por esses sofrimentos, nos dispor a eles para alcançarmos bons resultados. Então, o apóstolo Paulo apresenta em primeiro lugar, levando isso aqui em consideração que nós estamos dizendo, o sofrimento de Jesus Cristo. Ele diz aí verso 8, né? Ele pede para que Timóteo se lembre de Cristo Jesus, primeiro, ressurreto dentre os mortos, e segundo, descendente de Davi. Paulo aqui pede para que Timóteo se lembre, porque ele sabe que o homem tem grande facilidade de esquecer das coisas. É por esta razão que Jesus Cristo instituiu a ceia, a fim de que a gente sempre se lembre ou recorde daquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor. E a recomendação para como cristãos que temos nas Escrituras é de recordarmos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o coração do Evangelho, que é a pessoa que torna o Evangelho real. Ele quem executou o projeto, o plano de salvação divino para a remissão de todo aquele que crê. Agora, irmãos, já que Timóteo, segundo o contexto, deve guardar o depósito e passá-lo adiante a outros, cabe a Timóteo lembrar-se de Cristo segundo o Evangelho. Então, essa lembrança ela deve ser constante, é uma lembrança que deve ser contínua. Na primeira carta nós vimos a exortação que Paulo deu a Timóteo. Cuida de ti mesmo e da doutrina. O tempo vai passando, irmãos, e somos tendenciosos a esquecer, ou até mesmo nos desvirtuar da verdade. É a tendência. É por isso que é necessário que estejamos continuamente lembrando das verdades, recordando as verdades, não é? Nos debruçando nelas, porque temos grande facilidade de esquecê-las, se não houver um tato, ou se não houver um envolvimento contínuo aí com as Escrituras. Cristo deve ser lembrado especialmente porque ressuscitou dos mortos e também porque ele é descendência de Davi. Descendência de Davi aqui retrata a sua humanidade, para que haja um vínculo com Cristo, para que a gente se identifique com ele. Ou seja, como descendente de Davi, Jesus Cristo é humano. E Jesus Cristo passou, irmãos, por tudo aquilo que a gente passa. E mais especificamente, quanto ao ressuscitou dos mortos, mostra que ele morreu por causa dos nossos pecados
e ressuscitou para provar a eficácia do seu sacrifício, né? Daquilo que ele sofreu. Então a ideia que Paulo está passando para Timóteo quando fala a respeito dele se lembrar de Jesus, descendente de Davi, alguém que ressuscitou dentre os mortos, a ênfase, conforme o contexto, tem a ver com o sofrimento. Descendente de Davi, porque nós podemos nos identificar com ele, e ressurreto dentre os mortos, porque ele, implica-se, morreu. Né? Ele passou por todas essas dificuldades. Essas duas expressões, aí, descendência de Davi e ressuscitou dos mortos, essas duas frases, ilustram, partindo da própria experiência de Jesus Cristo, o princípio, irmãos, de que a morte é a entrada para a vida e de que o sofrimento é a vereda para a glória. Então, vê-se no Evangelho a necessidade, talvez, de passarmos por sofrimento para atingir a glória. É basicamente assim. Não há glória sem cruz. Não houve glória para Jesus Cristo sem que primeiro ele passasse por todo o sofrimento que passou. E se ele não passasse por todo o sofrimento que passou, nós não teríamos acesso à salvação. Nós não teríamos acesso à mesma glória que participaremos junto a Jesus Cristo. Então, as duas expressões, ressuscitou dos mortos e descendência de Davi, apresentam para a gente, irmãos, um estágio de sofrimento, mas ao mesmo tempo um contraste entre humilhação e exaltação. É interessante, né? Ele, como descendente de Davi, morreu, e como descendente de Davi, reina. Ele, como alguém que ressuscitou dentre os mortos, morreu, mas ressuscitou dentre os mortos para a glória. Então, o princípio básico daquilo que Paulo está querendo conversar ou apresentar para Timóteo é a necessidade de passar por sofrimento para atingir, então, bons resultados. Jesus Cristo, irmãos, encarnou, sofreu, morreu, mas foi ressurreto, hoje participa da glória e reina para todo sempre. Então, a exortação para Timóteo é mais ou menos assim: você, Timóteo, quando estiver tentado a evitar sacrifícios e dificuldades, quando você estiver tentado a evitar humilhação, sofrimento ou morte em seu ministério, lembre-se de Jesus Cristo. Porque, irmãos, para atingirmos bons resultados, talvez é necessário sofrermos. Para atingirmos bons resultados, talvez seja necessário nos humilharmos. Talvez seja necessário sacrifícios. Jesus Cristo passou por tudo isso para trazer um bem precioso para a igreja. Não é? Ou seja, ele sofreu, padeceu, foi humilhado, se diminuiu, a fim de que um bem precioso fosse dado à igreja, né? Um bem fosse fornecido, portanto, à igreja de Deus. Então, a experiência de Jesus Cristo, ela é vista nas Escrituras como um exemplo também para nós. Se nós quisermos galgar bons resultados em prol do reino de Deus, talvez seja necessário sofrer. Talvez seja necessário nos humilhar. Quando vier o sofrimento por causa do Evangelho, em vez de Timóteo evitar esses sofrimentos, né, ele deve se lembrar de quem? De Jesus Cristo, que sofreu, que padeceu, para obter, portanto, bons resultados. A ideia aqui, irmãos, é a seguinte: Paulo preso, sofrendo, sob iminência de morte, em benefício da igreja de Deus. Timóteo, siga também o mesmo caminho. Siga também o mesmo caminho. Então, até na prática de evangelização, talvez, irmãos, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Abrir mão do nosso conforto, não é? E aí, nesse sentido, é fazer um sacrifício. Abrir mão
da nossa cidade, os missionários, abrem mão dos seus próprios interesses e vão pregar o Evangelho. Só que, indo pregar o Evangelho, eles sofrem, eles padecem. E se não fosse esse sofrimento, as pessoas não teriam acesso, portanto, ao Evangelho. É o que Paulo diz aí em segundo lugar. Primeiro ele fala do sofrimento de Cristo, que Timóteo deve lembrar, e agora fala do seu próprio sofrimento, versos 9 e 10. Diz assim: pelo qual, ou seja, pelo Evangelho, sofro a ponto de ser preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, suporto todas as coisas por amor dos eleitos. Olha, interessante. Para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com eterna glória. Paulo decidiu sofrer, e ele sabia que sofrer era o caminho para atingir as pessoas com salvação. Então ele disse assim: olha, eu estou preso, mas eu estou preso e tudo suporto por causa dos eleitos, porque eles precisam ouvir a salvação, não é? Se eles foram eleitos, basicamente, se eles foram eleitos, de alguma forma eu tenho que sofrer a fim de conduzi-los à salvação. Ele tem que suportar, irmãos, a indignidade de estar na cadeia como um malfeitor, como um criminoso, não é? Porque passando por tudo isso, ele poderia levar a salvação aí aos eleitos. A ideia é basicamente assim: existem lugares, irmãos, que para pregar o Evangelho precisamos sofrer. A época em que Timóteo estava vivendo era uma época dessa, não é? Para que as pessoas tivessem acesso ao Evangelho, você precisava admitir a possibilidade de sofrer, porque naquela época era assim. Existem países, inclusive, que se a gente viajar para lá para ser missionário, a gente aceita a possibilidade de sofrer para que aquelas pessoas tenham acesso ao Evangelho. E se eu não sofrer, as pessoas não terão acesso ao Evangelho. É por isso que Paulo falou assim: olha, tudo suporto por causa dos eleitos. Para que ele atingisse essas pessoas com salvação, ele precisava passar por sofrimento. Ele precisava passar por sacrifícios, né? A relação entre o sofrimento de Paulo e a eficácia do Evangelho é uma relação de causa e efeito. Basicamente assim: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação. É causa e efeito. Se o apóstolo Paulo não fosse lá e não enfrentasse os sofrimentos que enfrentou, aquelas pessoas não teriam acesso à salvação. É por isso, irmãos, que talvez é necessário a gente subir morro, para que aquelas pessoas tenham acesso à salvação. Mas subir morro implica em sofrer. Subir morro implica em talvez morrer. Não é assim? Por causa do Evangelho. Mas a gente deve estar disposto em prol da salvação dessas pessoas. Timóteo era a pessoa que daria continuidade à pregação do Evangelho. E ele precisava estar consciente do fato de que para que as pessoas alcancem salvação, é necessário passar por sofrimento. Então, se ele levasse o Evangelho para a cidade A ou para a cidade B, ele certamente enfrentaria o quê? Sofrimento, perseguição. Então, Timóteo, veja o exemplo de Cristo, a experiência dele, que sofreu em nosso benefício. Veja a minha experiência, que estou sofrendo em benefício dos eleitos. E sofra, né? Abra mão aí da sua vida a fim de colocar estas coisas em prática. É interessante, irmãos, que a doutrina da eleição não dispensa a necessidade da pregação. Muito pelo contrário. Ela torna essencial a pregação. A gente sabe que Deus elegeu pessoas antes da fundação do mundo. O que a gente vai fazer? Levar o Evangelho para que essa eleição se concretize.
e a salvação seja eficaz na vida daquelas pessoas. A ideia é que, por causa da eleição, é que Paulo prega e sofre. Ele sabe que Deus elegeu pessoas, né, dentre as mais variadas raças. Então o que ele faz? Eu vou lá pregar o evangelho. Só que para ir pregar o evangelho, era necessário ter a disposição de fazer o quê? Sofrer. Não é fácil realmente passar por isso. Então, não somente a pregação, mas também o sofrimento resultante da pregação são os caminhos usados por Deus para a salvação dos eleitos. Tem um grupo de pastores que formou comigo ali no seminário Thompson. E assim que esses pastores formaram, eles foram para o norte de Minas. E o trabalho no norte de Minas, ele é muito difícil. Muito difícil. A perseguição, o catolicismo está enraizado naquela localidade. Então, para que você chegue naquela cidade e pregue o evangelho, você sofre perseguição do padre responsável pela cidade, sofre perseguição dos católicos que estão lá naquela cidade. Você faz sacrifícios porque você está longe da sua família, não é? Você faz sacrifícios porque, em vez de você estar no conforto do seu lar, você sai meio-dia para pregar o evangelho, enfim. Agora, se eles não passassem por todo aquele sofrimento que eles estão passando, o norte de Minas não tem acesso à salvação. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo é isso. Eu estou sofrendo, eu estou preso, certo? Mas o meu sofrimento e a minha prisão é por causa dos eleitos. Eu suporto tudo. Eu enfrento tudo. É bonito isso, né? Para que outros alcancem benefício. Então observe que o sofrimento, irmãos, ele tem o benefício, não é? De assistir outras pessoas. A ideia é que ao sofrer por causa de Jesus Cristo, eu posso beneficiar outras pessoas com a salvação. Então o sofrimento, ele tem essa utilidade de benefício a outros, aqui nessa passagem. O que Paulo está dizendo assim: Timóteo, esteja pronto para sofrer, né, em prol do evangelho, porque esse sofrimento vai trazer benefícios para a próxima geração. E em terceiro lugar, vimos o sofrimento de Cristo, o sofrimento de Paulo. A partir do verso 11, nós vimos aí o sofrimento cristão geral. O verso 11, esta palavra é digna de crédito. Se morremos, né? Então ele coloca todos. Se morremos com ele, ou seja, se morremos com Cristo, também com ele viveremos. Está vendo a ideia, irmãos? É necessário passar por um breve tempo, por sofrimentos, por dificuldades, para que alcancemos o resultado, né? Então, se morremos com ele também o quê? Viveremos. Se perseverarmos, aí perseverar é a labuta, né? Com ele também reinaremos. Está vendo a ideia? Que o apóstolo Paulo está passando? É assim, olha, a gente, por esse momento, deve sofrer em prol do evangelho, mas no final das contas a gente vai ceifar a glória. No final das contas a gente vai ceifar a vida. Aqui a morte com Cristo se refere, de acordo com o contexto, à morte para nós mesmos, para a nossa segurança, ao tomarmos a cruz, irmãos, e seguirmos Jesus. Então, se morremos com ele, se estamos sofrendo com ele, nesse sentido, com ele também nós reinaremos. Assim, a vida cristã é representada como sendo uma vida de morte, uma vida de perseverança. Somente teremos parte na vida de Cristo no céu se primeiro tivermos participado da sua morte na terra. Então, o princípio do evangelho é assim, olha, vocês assumem, como se Cristo dissesse assim, né? Vocês assumem aí a possibilidade de morte, de sofrimento por causa do meu nome, e depois eu vou dar para vocês a coroa da vida. Para que as pessoas tivessem acesso à salvação, era necessário sofrer. Então sofra.
ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É basicamente esse sentido que Paulo está querendo passar aqui. A estrada para a vida é a morte. A estrada para a glória, irmãos, é o sofrimento. Porque se a gente ficar em casa sem fazer nada, não há benefício em prol do reino. Mas Deus nos trouxe para tornar o reino cada vez mais divulgado, cada vez mais o evangelho reconhecido. Só que para tornar o reino divulgado, o evangelho conhecido, a gente precisa fazer o quê? Sofrer, labutar, nos humilhar muitas vezes, mas no final participaremos da glória eterna. É a ideia, né? Aí agora, para concluir, nós temos a seguinte frase: se o negarmos, em contraste a isso, né? E se o negarmos aqui envolve tudo, irmãos. Envolve inclusive o sofrimento. Tem muita gente que, para não enfrentar sofrimento, faz o quê? Nega Jesus Cristo. É o que está acontecendo dentro do contexto. Para evitar sofrimento, as pessoas faziam o quê? Negavam Cristo. Não, Timóteo, passe por sofrimento, depois você vai usufruir da glória. Essa é a ideia. Porque se o negarmos, ele também nos negará. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. Isso aqui é um eco daquela advertência que Jesus Cristo fez em Mateus capítulo 10. Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. E o negar aqui está diretamente ligado à cruz, está diretamente ligado ao sofrimento e até a possibilidade de morte em prol do reino de Jesus Cristo. Então, quando vier o sofrimento, em vez da gente evitar as angústias, as tribulações, as humilhações, devemos lembrar do exemplo de Cristo, que passou por tudo isso e hoje reina eternamente, é glorificado nos céus. Devemos lembrar do apóstolo Paulo, que passou por tudo isso e hoje está com o Senhor, que passou por tudo isso para que os eleitos tivessem acesso à salvação. Devemos lembrar, irmãos, de toda a igreja de Deus que tem morrido com Cristo, é a ideia, que morreu com Cristo, mas que agora vive com Ele, ou que vai viver com Ele, que perseverou, né? E que agora reina, ou que ainda vai reinar com Jesus Cristo na eterna glória. E aí tem a segunda frase: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Nós podemos ser infiéis, mas Deus, irmãos, é fiel em cumprir as suas advertências. A ideia basicamente é assim: olha, se nós o negarmos, Ele nos negará. Somos infiéis, mas Ele é fiel em cumprir essa advertência. Então, essa passagem ela é o quê? Forte, né? Embora a gente seja infiel, Deus não. Ele vai cumprir a advertência que está dizendo que se negarmos o seu nome, Ele também nos negará. A fidelidade da parte de Cristo significa que Ele executa as suas ameaças, bem como as suas promessas. Jesus Cristo cumpre promessa, mas Ele cumpre também ameaças, advertências. Se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante do meu Pai que está no céu. Ele é fiel para cumprir isso daí. Né? Por quê? Pois não pode negar a si mesmo. Da mesma forma que Deus cumpre promessas, Ele também cumpre juízo. Porque não pode negar a si mesmo. Então, Timóteo, se você estiver tentado a negar Cristo, lembre-se, né, que Cristo vai te negar diante do Pai. Essa é uma advertência forte, que deve ser aplicada a toda a igreja de Deus. Né? Irmãos, nós que assumimos um compromisso com Jesus Cristo, assumimos um compromisso com o sofrimento, viu? Assumimos um compromisso com morte, assumimos um compromisso com tribulação, assumimos um compromisso com humilhação. É isso. Nós somos pó, irmãos. Mas depois de passarmos por tudo isso, usufruiremos da glória que Cristo reservou para nós, da vida eterna, né? Então, irmãos,
A aplicação ela é bem prática aqui para a gente, né? Se chegar um dia em que você precisa até entregar a vida por causa de Jesus Cristo, entregue. Não recue não, né? Porque a Bíblia diz que quem recua, recua para a destruição. Não negue Jesus Cristo não, porque senão ele vai te negar diante de Deus. Então é um compromisso forte até a morte, né? Para o qual Deus nos chamou. Tem outra coisa aqui importante. Se nós, irmãos, da Calvário, não estivermos dispostos a labutarmos, a sofrermos, né, a nos sacrificarmos, não haverá benefício de salvação a outra. Não haverá. Se a gente ficar aqui, os eleitos não alcançarão salvação, pelo menos de nossa parte. Mas se for eleito, Deus vai providenciar alguém para pregar, né? Ele vai ter que cumprir e executar a sua eleição na vida da pessoa. Mas o que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que se a gente ficar aqui de braço cruzado, né? Se a gente ficar aqui sem fazer nada, parado, e não assumirmos o sofrimento, as pessoas não terão acesso à salvação. Se nós não assumirmos, irmãos, a necessidade de labutarmos, de nos sacrificarmos, essas pessoas não terão salvação. A gente precisa ir. Só que para ir, talvez a gente enfrente o quê? Sofrimento. Eu me lembro que nós fizemos um trabalho, logo assim que eu cheguei para o grupo congregacional, um trabalho ali no Veloso, e não foi um trabalho difícil. Não foi um trabalho fácil, foi um trabalho difícil. Porque a gente pregava o evangelho e estavam as pessoas amolando faca. A gente pregava o evangelho e estava o rapaz segurando uma arma na mão, né? Não é só naquela época, é na época de hoje também. Vai que você fala alguma coisa segundo a verdade do evangelho e ofende alguém. Está disposto a morrer por causa disso? Deve estar. Então, irmãos, devemos abrir mão da gente, do nosso bem-estar, em prol do bem-estar do reino, né? Para a glória do reino. Seria ridículo, acho que a palavra é essa mesmo, esperar que a nossa vida e o nosso serviço para Cristo nada nos custássemos. Tem um custo. E esse custo é justamente sofrer, abrir mão de quem somos e nos dedicar em prol do reino, para a glória do reino. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a fim de estarmos dispostos a tudo isso em benefício do reino. E depois, irmãos, né, estaremos para sempre com o Senhor. Esse sofrimento breve e momentâneo não há de se comparar com o eterno peso de glória reservado nos céus para todos nós. Vocês querem comentar antes da gente orar?